Agora sim! Olá, povo de Deus! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal de formação e capacitação de professores EBD Esperança Viva. Eu sou seu amigo e professor Victor Martins Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas e dicas e muitas técnicas para você melhorar suas aulas na EBD. Hoje nós vamos aqui tratar de um assunto muito importante sobre o preparo espiritual. Mas antes de mais nada, não esqueça, meu amigo, não esqueça, meu irmão e minha irmã, de curtir, comentar, deixar aqui seu comentário, compartilhar com o maior número de professores que você conhece, tá bom? Para essas dicas vir abençoar mais pessoas e assim o reino de Deus ser muito melhor. Eu creio assim que Deus está procurando assim pessoas escolhidas para que Ele venha capacitar, tá bom? Então você pode ser um canal de Deus para outras vidas também. Assim, também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para essa página crescer muito mais e o reino de Deus também ficar feliz e a gente também, tá bom? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre preparo espiritual e nós vamos dar 4 maneiras para você melhorar o seu preparo espiritual e ser um professor independente, tá bom? O primeiro aqui a gente vai falar sobre oração. Oração. É Amy Bounds que vai falar que se você deixar a oração em segundo plano, você vai estar deixando o próprio Deus em maneira secundária. Então, oração, meus irmãos, é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, para que nós venhamos ter uma vida no altar, para que nós venhamos ter como é que eu posso dizer, o nosso conhecimento mais agregado, porque não adianta, e em prática também, porque não adianta a gente ter conhecimento e não ter prática. Então, a oração ajuda-nos em diversas maneiras. Ajuda-nos para nós fixarmos também o conteúdo na nossa cabeça, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso abençoador, é o nosso amigo fiel. Então, você falando com ele, através de quê? Da maior chave que abre qualquer porta, que ela fala com Deus, se comunica com Deus, entendeu? Porque Deus está pronto sempre para lhe escutar. Então, dessa forma, você falando com Deus em oração, tendo a sua vida no altar, orando ao Senhor, não deixando Ele em segundo plano, eu creio dessa forma que eu e você orando, não há inferno que resista. Então, eu e você orando em casa, no nosso quarto, em qualquer lugar, porque muitas das pessoas pensam que orar só é ficar de joelhos. Não, você em qualquer lugar você pode orar. Uma vida em oração. Isso eu creio e tenho plena convicção que Deus irá atender qualquer desejo seu. E eu falo qualquer no sentido de que Ele vai atender até aquele que não será bom para você. Em que sentido? Em Ele não conceder. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Então Ele vai fazer a vontade de Deus. E você orando, você vai também entender a vontade de Deus. E assim, você orando, você vai ter uma intimidade mais pessoal com o próprio Criador, o seu Pai, sendo você filho e ovelha desse grande e supremo pastor, como diz em 1 Pedro. Segundo passo, a gente vai falar aqui sobre... Errei aqui, peraí. Sobre... serviço. OSDD. Oração, segundo passo, serviço. Muitas pessoas, meus irmãos, talvez entram naquela uma maneira errada de se pensar em que se eu já sou professor da EBD, eu já sou professor da EBD dos jovens, ou eu sou professor da EBD da sala dos adultos, ou da sala das crianças, ou eu já sou... Não interessa. Nós não devemos nos esquecer de qual é o maior serviço para que nós viemos aqui a essa terra. Nós viemos para fazer o ID do Senhor, nós viemos para glorificar o nome do Senhor. Então, não é porque eu e você somos pessoas como professores de EBD que nós vamos nos ausentar das outras atividades da igreja. Quando seu pastor chamar, você esteja ali. O pastor chamar, talvez, um exemplo, para lavar a igreja, você está ali. Pastor chamar para você visitar uma irmã, você está ali. Pastor chamar para um trabalho de oração, não é porque, como eu estou dizendo aqui, ó, é um caminho que anda de mãos dadas.
anda de mãos dadas, porque você servindo ao Senhor, eu já tenho uma certa frase de um autor que diz que quem não serve, não serve. Ou seja, se você não servir aos outros, assim como os ensinamentos de Jesus nos ensinam muitas coisas, de que forma? Jesus, ele estava servindo. É tão tal que quando ele vai servir e vai lavar os pés dos discípulos, ele diz que se ele não fizesse aquilo, as pessoas não teriam parte com ele. Jesus, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, ele ensinava, mas ele também fazia. Ele foi um servo. E assim como Marcos também vai dizer que ele foi o servo por excelência. Jesus, ele se mostrou servente, ou seja, servo em serviço. Então, Jesus servia. Se você quer imitar Cristo, assim como Paulo, você tem que ser um imitador. Imite a Jesus, imite a Paulo, que eram pessoas que serviam em serviço. Tá bom? Então, é necessário. Não é porque, como eu disse, você sendo professor da EBD ou você sendo qualquer cargo da igreja, mais específico aqui, você professor da EBD, você está em serviço. Não rejeitar o seu chamado, primeiramente, como professor, mas também não rejeitar outras coisas que você pode ajudar. E eu sei que todos nós podemos ajudar em várias outras atividades da igreja. Terceiro, nós falamos de oração, falamos de serviço, aqui nós vamos falar de devocional. A sua vida devocional. Assim como eu falei no primeiro ponto de oração, no segundo em serviço, a sua vida devocional é a sua leitura diária, leitura da Bíblia, a sua vida também em oração, o seu tempo que você gasta com Deus. Não, mas não estou falando apenas naquele momento que você está ali, reserva um tempo para conversar com Deus, para você ler livros devocionais, como dizem assim, para edificar a sua vida. O que eu posso dizer? Nessa vida devocional é em todos os momentos. Assim como a oração você pode orar em qualquer lugar, Paulo, a gente vai ver na Bíblia que ele tinha uma vida devocional. Em todos os momentos, em todas as áreas da vida dele, ele estava servindo ao Senhor, ele estava orando e ele estava tendo uma vida devota ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Então, em todos os momentos, a gente pode ver assim o exemplo de Paulo, ele na prisão, ele estava pedindo, no último momento da vida dele, em 2 Timóteo 4, ele vai dizer, traz para mim também os pergaminhos, ou seja, ele no último estágio da vida dele, sabendo que ele iria morrer, mas ele ainda queria estar estudando, querendo ter uma vida devocional, como eu disse, não específico, não estou falando apenas dos momentos que você reserva para Deus, mas ter uma vida constante, uma vida em devoção a Deus. É certo que é importante ter essa vida em todos os momentos, tendo a devoção a Deus, obedecendo, não fazendo coisas contrárias ao que a palavra de Deus diz, mas também tendo os momentos com Deus, que eu disse, reservados. Os dois são importantes, falando em devocionais, tá bom? E o último, que eu creio que também completa esse ciclo aqui, que anda de mãos dadas, oração, serviço, devocional, dizimista. Infelizmente, foi feita uma pesquisa e com cerca de 30% da igreja é dizimista. Meus irmãos, dízimo não é para o pastor, não é para quem está à frente da igreja, não é para... Não é. Dízimo não é você... eu não vou dar dízimo porque será o que é que o líder vai fazer? Será o que o pastor vai fazer? Será o que o apóstolo, enfim, vai fazer? Não é para isso não. Dízimo é você ser grato pelo que Deus deu a você, porque tudo pertence a Deus. E Deus não pede 50%, Deus não pede 90%, Deus pede 10%. É entregar a Deus o que é de Deus. É uma entrega. Entendeu? Se a gente for ver em Gênesis também, Abraão, ele viu, olhando para Melquisedeque, ele viu que aquele homem era maior e Melquisedeque não pediu dízimo para ele. Ele entendeu que ele, por ser maior, Abraão,
Melquisedeque sendo maior que Abraão, Abraão entendeu que ele necessitava dizimar. Então, em tudo na sua vida, você quer ser um crente próspero, quer ser um professor mais espiritual, vamos dizer assim, não espiritual, eu não quero falar no sentido de santarrão, que é você o mais santo da igreja, não. Eu estou querendo falar no sentido de você estar bem com Deus, estar bem com os irmãos e estar bem em toda a sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no seu serviço secular, entendeu? O que eu quero dizer é que você sendo dizimista, você orando, você servindo, você tendo a sua vida devocional, muitas portas talvez estão fechadas para você porque você não está cumprindo esse ciclo aqui, você não está cumprindo essas coisas que eu estou lhe falando para que a sua vida espiritual melhore. Deus, ele está inteiramente, meus irmãos, preocupado com a nossa vida. Então, se você fizer esses 4 passos, você tem grande chance de se tornar um professor mais independente ou, quiçá, um professor com independência total. Siga as nossas dicas, siga a nossa página, curta, comenta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal e ative o sininho para você não perder nenhuma dica dessa. A gente se preocupa com o reino de Deus em primeiro lugar. Depois a gente se preocupa com certeza com você, porque você faz parte do reino de Deus. E nós queremos que esse reino cresça em grau, em número, em quantidade, mas também em qualidade, tá bom? Nós temos a preocupação com o seu preparo devocional, seu preparo físico, seu preparo estudantil, mas também nós temos preocupação na sua vida espiritual, tá bom? A paz do Senhor, meus irmãos, até a próxima.